Olá, meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, tudo bom? Estou aqui para gravar mais um vídeo concernente à palavra do nosso Deus. Está registrada no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 17, que vai contar ali a história, e eu levo muito mais do que uma história, o testemunho de Davi, esse personagem que a Bíblia vai revelar para nós, a qual um homem, um jovem, segundo o coração de Deus, diz a Bíblia que Deus o levantou segundo o seu coração, o coração do nosso Deus. Tá? No capítulo 17, vai falar concernente a sua batalha, a sua guerra, o encontro de Golias, o encontro de Golias com Davi e de Davi com Golias. Tá? Eu quero te passar aqui algumas revelações dentro da teologia acerca do gigante Golias e acerca também de Davi. Lembrando que vou estar fazendo novamente um segundo vídeo, está ressaltando em detalhes esta batalha, ressaltando em detalhes a vida de Davi. Está fazendo um novo vídeo, trazendo o porquê que ele estava nas malhadas, o porquê que ele era desprezado pela sua família, pelos seus irmãos. Tá? Tudo tem uma resposta, a Bíblia nos dá resposta, não é verdade? Tá? Mas isso em outro vídeo. Tá? Outro vídeo estarei falando concernente a isso. Este vídeo, eu quero trazer a prioridade neste vídeo, concernente esta batalha. Há muitas perguntas, dentro da teologia nós encontramos as respostas exatas, na verdade, concernente à palavra do Senhor. Golias, ele está de frente a frente, em uma batalha com um gigante, qual a Bíblia vai dizer que esse gigante, a 2 períodos do dia, ele afrontava, desafiava a nação de Israel, o povo do Deus vivo. Tá? E a Bíblia vai ressaltar para nós que essa batalha, enquanto ele se levantava para afrontar a nação de Israel, a Bíblia diz que o próprio rei, ele temeu. O próprio rei, eu acho até interessante essa palavra que diz que quando ele estava em frente à batalha, os seus joelhos relaxaram-se, tá? Ou seja, os seus joelhos tremiam, batiam um no outro de tanto pavor, de medo. Vejamos, que esse gigante realmente ele trazia um grande pasmo, um grande medo sobre toda a nação, o exército poderoso, bem armado, e também um exército também que tinha o seu Deus, o Deus vivo, que batalhava, que dava vitória à nação de Israel, o povo a qual sempre por onde passava, onde saía a notícia, a história da nação de Israel, do exército de Israel, as cidades, os lugares vizinhos ficavam pasmados, porque foi um povo onde a sua notícia, o seu testemunho trouxe um grande pasmo, coisas sobrenaturais Deus fazia para dar vitória ao seu povo. Mas aqui nós vamos encontrar o próprio rei, o líder, tá tremendo, e ninguém queria, ninguém tinha coragem de enfrentar esse gigante. Onde a Bíblia vai aqui destacar este jovem nesta batalha. Aqui nesta batalha nós vemos Deus pegando o ministério de um jovem e destacando, colocando uma túnica nova na vida dele. Aqui nós vamos ver Deus alavancando o ministério, um propósito na vida de Davi. Tá? Davi, quando ele enfrentou aquela guerra, aquela batalha entre Golias,
Davi ele tinha aproximadamente os seus 25 anos de idade. Era jovem, né, inexperiente perante, né, a visão dos mais adultos, mais experientes em batalhas, a qual Davi ele nunca passou por uma batalha, uma guerra, mas tinha experiências com o seu Deus. Deus deu muita experiência para ele. E Davi está frente a frente com Golias. Eu quero trazer aqui, né, a idade de Golias, o peso das suas ferramentas, das suas armaduras, peso da sua massa muscular, e também trazendo para você a estrutura, tá, de Davi. Davi ele vai enfrentar Golias apenas por seus 25 anos de idade. Tá? Golias ele tem aproximadamente os seus 250 anos de idade. Vejamos uma diferença muito enorme, não é verdade? Para um homem a qual o próprio rei falou: olha, Davi, esse desde a sua infância treinado na batalha, na guerra. Mas você não tem experiência. Homem que tinha experiência. Veja pela sua idade, 250 anos. Davi, 25 anos. Era, vamos dizer, era tido como um, né, um novo experiência. Não tinha experiência, não tinha estrutura perante a fisionomia humana. Mas diante de Deus, diante do nosso Deus, uma grande ferramenta, uma arma, um vaso escolhido de Deus para tirar a afronta do meio, né, da nação de Israel, do meio do seu povo. Deus usou aquela pessoa de 25 anos de idade, né, para manifestar a sua glória, o seu poder, para manifestar o seu amor, o seu zelo pelos seus, né? Quantos ali, muitos pelas suas idades, muitos já a idade madura, experientes, não se colocou à dispensação, aonde vem ali um jovem, né, de 25 anos de idade. Deus achou graça, tinha experiências com Deus, conhecia o seu Deus, tinha uma fé inabalável no seu Deus. Eu falei: é esse aqui que eu vou manifestar a minha glória e tirar a afronta do meu povo. Louvado seja Deus. Golias ele tinha os seus 250 anos de idade, uma grande diferença, na verdade. Golias ele tinha os seus 3 metros, a Bíblia diz que era um gigante, 3 metros de altura. Né? Vejamos, 250 anos de idade, 3 metros de altura, né? Está frente a frente com o jovem de 25 anos, 1,60 m de altura. Vejamos, né? Vejamos a comparação, o testemunho que a Bíblia ela vai ressaltar para nós. Tá? 3 metros para 1,60 m. Aqui, irmãos, Efésios capítulo 6, verso 10 a seguir, até o versículo 18, vai dizer que a batalha da igreja, a batalha do povo de Deus não é entre carne e sangue, é contra espíritos malignos, potestades, principados, seres que habitam nos lugares celestiais. Tá? Esses espíritos são grandes em força e inteligência, tá? Mas o Deus da igreja é o Deus maior, supremo em poder, em glória. Louvado seja Deus. E Deus, ele não olha para tamanho, Deus olha apenas para a coragem, olha apenas para quem tem ousadia, para ele derramar mais ousadia, para quem tem fé, para ele derramar mais fé, poder, graça, e manifestar o seu poder, não é verdade? Louvado seja. Vejamos que o apóstolo Paulo tinha 1,50 m, o apóstolo Paulo, o maior missionário de todos os tempos, onde Deus manifestou a sua glória e o seu poder na vida dele. Tá? Então, 3 metros para 1,60 m, 25 anos para 250 anos. Tá? Davi, as armaduras de Davi, eu falo armadura porque Davi ele estava ali com a sua túnica, as suas vestimentas normais, simples. Louvado seja o nosso Deus.
as vestimentas, a túnica de Davi pesava aproximadamente 3 quilos. 3 quilos a túnica, a vestimenta de Davi. Louvado seja Deus. E as vestimentas, as armaduras de Golias, ele estava revestido com armadura. A Bíblia vai dar detalhes, né, dessa armadura de Golias para nós, vai ressaltar explicicidamente para nós, né, essa armadura dele. Ela tinha aproximadamente 73 quilos de peso. Tá? Vejamos, bom, é uma diferença muito grande, não é verdade? É uma diferença muito grande. Quando Deus vai lá a Gideão, e Deus ele escolhe uma quantidade de povos de Gideão, eu quero esses aqui, olha. Eu não preciso de muito, eu não preciso de 1.000. Gideão, eu não preciso de 10.000. Eu só preciso de um. Eu só preciso de um para me mostrar o poder, mostrar a minha glória. Eu não preciso de uma multidão. Apenas um para mim, eu me revelar e mostrar quem eu sou. O meu poder, a minha supremacia, a minha plenitude, a minha glória. Louvado seja Deus. Aqui nós vamos ver, né, uma diferença. Deus revelando para a nação o poder de Deus. O povo tinha parado de crer, irmão. O povo estava pasmo perante os gigantes. Era um exército de Deus vivo. Tinha se prostrado. A sua fé estava lá embaixo, esmorecida. E agora Deus vai escolher 1,60 m para 3 metros de altura. 25 anos para 250 anos. 3 quilos de vestes para 73 quilos de armadura. Uma diferença enorme. Deus revelando para a nação, olha, eu estou com vocês. Eu falei que eu sou o Deus vivo. Eu não falei que eu sou o todo-poderoso, o seu Deus. Escolhi vocês para me revelar o meu poder. Então, vocês fracassaram. Eu vou manifestar em dobro a minha glória e mostrar que eu sou Deus, o Senhor dos exércitos. Louvado seja Deus. Tá? Então aqui, né, Davi, ele vai enfrentar esse Golias. Tá? Davi, ele escolhe, põe no seu alfoge, na sua poltrona, 5 pedras. Tá? Cada pedra tinha aproximadamente 200 gramas. Tá? O seu alfoge, juntamente ali, né, com o seu estilingue, uma palavra para que nós possamos entender isso precisamente, tudo pesava 1,2 kg. Tá? Agora vem muita pergunta, eu mesmo gosto de me perguntar dentro da Bíblia, Deus, por que isso? Eu sou detalhista concernente à palavra, eu gosto de receber os ensinamentos do Espírito Santo dentro da palavra, as revelações de Deus bem explicadas. Tá? E vem muitas perguntas, por que 5 pedras? Porque Davi, ele ia entrar em uma batalha, onde todos olhavam para ele e diziam, olha, você vai ser como apenas um fiapo na frente do gigante de Golias. Então Davi, a sua fé era tão imensa diante de Deus, as suas experiências com Deus eram tão profundas, que ele escolhe 5 pedras. Por quê? Porque uma pedra, ela para Golias. Vejamos, ele não escolheu 5 pedras para atirar em Golias. Ele escolheu uma. Ele tinha certeza do seu alvo. Ele tinha certeza, oh meu Deus, já me deu você nas minhas mãos. Você é meu. O Senhor já me entregou você. Você é o opressor. Você que luta, você que está oprimindo, abatendo o meu povo. Pois o meu Deus entregou você nas minhas mãos. Tá? Então não tenho dúvida nenhuma do meu Deus. Não tenho dúvida alguma, tá, que você já está abatido pela minha fé, que você já está por terra. Então uma pedra era para Golias. É mais do que um símbolo, é uma revelação. Ele tinha convicção no seu alvo. Tá? Essa batalha aqui, irmão, ela aconteceu fisicamente, mas a Bíblia ela traz para nós batalhas espirituais. A igreja ela passa por guerra espiritual, batalha espiritual, onde o próprio livro de Efésios, a igreja de Éfeso, a carta a Éfeso, vai dizer que a batalha é contra espíritos, potestades, principados.
demônios fortes. Tá? Então a nossa guerra é com eles, não é contra carne e sangue, não é debatendo com um com o outro. Não, nossa guerra é com aquele que usa as pessoas, que oprime as pessoas. Nossa guerra é com esses demônios. É com eles a nossa batalha. Tá? Então a Bíblia diz aqui, olha o que Deus está dizendo, esta mensagem é o nosso mundo onde nós vivemos, o mundo espiritual. A igreja onde Deus chamou para usar ela na terra, em libertação de almas, ganhando almas para o reino do Senhor, libertando vida das garras de Satanás. Tá? Louvado seja Deus. Há muitas pessoas, principalmente mães, pais, membros familiares, que ficam nervosos a batalhar com um filho que está na prostituição, outro que chega tarde de casa, chega, não tem hora, não anuncia, outro está preso em vícios, já buscou de tudo, já prega a palavra, faz campanha diante de Deus e não vê nada, e fica enfurecido, começa a debater, a batalhar, no fisicamente, bater boca, e está fazendo isso. Esse tipo de atitude são simplesmente a carne debatendo. Nós não fomos chamados para lutar em carne, mas nas mansões celestiais. Por isso o Senhor tem revestido o seu povo de poder, de graça, de virtude, e presenteado pelo seu Espírito Santo os dons excelentes do seu Espírito Santo. Não é verdade? Então, vamos lá. Esta batalha é espiritual. Tá? O povo, ele vai temer uma batalha espiritual, mas Deus sempre levanta um. No meio do povo de Deus, quando eu refiro povo de Deus, eu me refiro tanto à nação brasileira como todas as demais nações, países, estados, o povo geral que habita sobre a terra, que serve ao Deus vivo. Há muitos que retrocedem ao meio de uma batalha, uma guerra espiritual. Há outros que Deus levanta, capacita e olha, você, vai lá. Eu sou tua retaguarda, estou na tua frente. Deus dá revelações de, olha, já te dei, já te mostrei a vitória, então persevera, já te mostrei o final de tudo. Então vai, porque é tua, está nas tuas mãos. Foi o que Deus fez na vida, né, de Davi. Deus mostrou para Davi a sua fé, a sua crença, a sua convicção. Gera uma certeza de que aquele que afrontava o povo de Deus vivo iria perecer. Louvado seja Deus. Tá? Então você que não sabe como lidar com uma batalha espiritual, aquilo que está assolando, provocando você, a tua vida, a tua família, você não sabe como lidar, você bate boca, você entra na carne, em xingamento, fala até palavrões. Olha, Deus não te chamou para isso. A Bíblia diz que de uma fonte não pode sair água doce, água saloba, sal ou açúcar. De uma árvore não pode sair uma fruta doce, outra azeda, amarga. Tá? Ou a tua boca profere palavras de bênção, ou palavras de maldição. Ou você serve ao Deus vivo, ou a Mamon. Ou você serve ao Deus vivo de todo o teu coração, ou serve a outro Deus. O que interessa na tua vida é que Deus, ele não vai dividir você. O adversário, ele prefere ver você na presença de Deus, dentro da igreja, com teu coração uma parte no mundo, você frequentando ambientes mundanos. O inimigo de Deus, da igreja do Senhor, permite isso e aceita isso de um ser humano. Deus não. Deus, ele te quer por inteiro. Deus, ele te quer por completo na presença de Deus. Eu vou te mostrar aqui dentro. Davi, ele pega as 5 pedras, simbolizando os 5 dons do corpo humano. A visão, a audição, o olfato, o paladar, tá? O tato. Ele dizendo, olha, Deus, eu vou me entregar por inteiro ao Senhor, então me usa. Me entrego, me libero por inteiro nesta batalha. Ele se entregou por inteiro. Louvado seja Deus. Então você que está numa batalha, não sabe como lidar, você tem batido boca, você está dando algumas liberdades para a carne reinar, porque Paulo vai dizer que há uma batalha interior.
O espírito, ele quer Deus. A carne, ela quer o descanso. A carne, ela vai reinar com o nosso espírito. A carne querendo os deleites da carne, os prazeres da carne, o espírito querendo adorar, o espírito querendo orar, o espírito querendo ler Bíblia, querendo a palavra, querendo cultuar a Deus. E é uma guerra interior. A nossa maior batalha é entre nós mesmos, entre nós e a nossa carne. A nossa carne, ela quer a terra, ela quer isso que é terreno. O nosso espírito, a Bíblia diz que é de Deus, ele quer o céu, ele anseia pelo céu. Louvado seja Deus. Então, se você que está assistindo este vídeo, esta palavra, tá? Não tem entrado em alguma vigilância nessa questão, Deus, ele fala com você aí, te entrega por inteiro. Tá? Eu tenho pedido paciência, tenho pedido graça, continua pedindo, perseverando, Deus vai te dar graça. Jejue mais, ore mais, consagre-se mais na presença do Senhor. Louvado seja Deus. Porque quando os seus irmãos estavam se preparando para a guerra, Davi estava no campo louvando, fazendo salmos, composições ao Deus vivo. Então ele era preparado espiritualmente, Deus sabia. Louvado seja Deus. Então aqui, ele tem uma pedra só, certeza, convicção. Tá? O crente tem que ser determinado. O crente não pode ter duas palavras, dois pensamentos, duas atitudes, duas caras. Tem que ser uma cara só, um caráter de Cristo. O perfume de Cristo tem que inalar na vida do cristão. É sim, sim ou não que provém disso, diz a Bíblia, é do maligno. Louvado seja Deus. Ele tinha certeza. Tá? Vamos passear dentro da Bíblia. O Espírito Santo está me levando dentro da palavra. Eu quero compartilhar com você que está assistindo. A Bíblia diz que Daniel, ele era convicto. Daniel, ele orava, tinha o seu pulso firme, não retrocedia em cima do seu clamor, em cima dos seus propósitos. Daniel era determinado para com o seu Deus. Deus chamou você para você ser determinado com ele, com a obra. Tá? Deus chamou você para que Deus seja primácia em tua vida. Tá? Seja determinado. Uma pessoa que Deus chama não pode ter dúvidas. A pessoa que Deus chama para Deus usar na terra não pode vacilar em dois pensamentos, ficar cochichando, eu vou, não vou, faço ou não faço. Tem que ser convicto. Tá? Deus não age no meio de uma dúvida, Deus age no meio de uma convicção, de uma certeza. Ele tem certeza que te escolheu. Deus tem uma certeza, tá? Que ele confiou em você. Você consegue ter esta convicção, conclusão que você é escolhido, chamado por Deus para uma obra poderosa nesta terra, até Jesus ir buscar o seu povo? Louvado seja Deus. Você consegue raciocinar, meditar entre si mesmo? Capítulo 11 de 2 aos Coríntios vai dizer, olha, reflita-se o homem em si mesmo. Capítulo 11, 2 Coríntios vai dizer, medite o homem, estude-se homem, mulher, analise-se a si mesmo. Então nos analisamos, meditamos. Deus, a minha vida, eu tenho dúvidas concernente ao teu chamado, o teu propósito na minha vida. Eu sou uma pessoa duvidosa, eu não tenho uma atitude convicta na obra, naquilo que o Senhor pede, naquilo que o Senhor determina sobre a minha vida. Tá. Deus te pede uma coisa, você fica, eu faço ou não faço? Eu não vou fazer. Deus te entrega uma palavra profética para você liberar sobre uma pessoa, uma mensagem de exortação no meio de uma igreja, e você fica, Deus, o que vão falar, tá? Qual te importa? Aquele que te chamou, aquele que te deu a palavra, te liberou uma palavra que não é tua, é dele, para vidas e guardar entre si mesmo. Há cobranças de Deus. Então tenha certeza. Se Deus te deu uma palavra, Deus te deu uma revelação da Bíblia, da palavra do Senhor, para você entregar, para você ministrar, entrega, não é tua. Seja exortação, repreensão, tá? Ele te responsabiliza por você. A Bíblia diz que ele que batalha por nós. Nós apenas cooperamos na sua presença, na sua obra. Nós temos um guerreiro, o nome dele é Jesus Cristo. Temos um advogado, ele vai dizer nas suas cartas lá, segundo
capítulo da primeira epístola de João. Lembrai, filhinhos, que vocês têm um advogado, Jesus Cristo, o justo. Então ele vai te justificar. Somente seja boca de Deus, porta-voz de Deus, vaso, instrumentos na mão do Altíssimo. Assim como foi, né, Davi, louvado seja Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Já pensou se Davi olhasse para a sua idade, 250 anos, e olha, essa pessoa ele é muito experiente. Desde a sua infância, como o próprio rei falou, olha, ele é guerreiro desde a sua infância. Já pensou se Davi olhasse para os seus 3 metros de altura e ele com 1,60 m? Davi olhava para Golias e Davi via o seu Deus em sua retaguarda. Davi olhava para Davi olhava para Golias e Davi via o nome Vitória. Deus é o chefe da batalha, é o general da batalha. Então, sabe o que Deus está dizendo para você nesta palavra, a palavra-chave para a tua vida? Seja qual for o teu problema, seja qual for a tua aflição, aquilo que perturba a tua mente, aquilo que te deixa amargurado, entristecido, seja o desemprego, seja uma batalha dentro do teu serviço, alguém lá te importunando, tirando a tua paciência lá dentro, seja no teu ministério, você tem um ministério na palavra, ministério nos dons de cura, ministério no louvor, seja um ministério de pastorear, ministério de missões, evangelista, levar a palavra do Senhor. Você está passando uma batalha, eu não sei. Seja uma aflição de enfermidade, seja alguém no meio da tua família que está distanciado da presença de Deus, seja o teu esposo, ó serva de Deus, seja a tua esposa, ó servo do Altíssimo, que ainda não é cristão, ou que é novo convertido, você passa uma batalha aí, só Deus e você para saber o seu interior, tá? É o Golias que Deus está revelando dentro desta palavra para você. Esse Golias, esse problema aí, não é nada. É muito grande, o Senhor é muito grande. É nada. Maior o teu Deus. Ele é supremo, tá? Eu quero te trazer uma mensagem de o que é o teu Deus e o que é você na unção de Deus, no poder de Deus, na autoridade de Deus. Vejamos, eu vou te levar dentro de uma ciência, a ciência astronômica. Ela vai dizer que o planeta Terra é o único planeta menor de todos os planetas. E por ser o menor de todos os planetas, o planeta Terra, dentro da astronomia, é chamado, né, a bolinha azul. É o mais distante. E por ser o mais distante de todos os planetas, ele é visto como o menor de todos. Vejamos, neste planeta, Deus escolhe um povo. Deus está escolhendo um povo. Deus escolheu um povo para enviar a sua palavra, revelar o seu poder e ganhar almas para o seu reino. No meio deste planeta desprezado, distante e menor de todos os planetas, o Deus que fez tudo, todas as galáxias, todos os planetas, o Deus, tá, que não tem começo e não tem fim, o Deus vivo, tá, que a Bíblia vai dizer que para ele olhar para a terra ele tem que se curvar. O Deus, tá, que outrora os seus pés habitam na terra e o seu rosto está em cima de todos os planetas, tá? Provérbio vai dizer que os seus olhos estão sobre os 4 cantos, ou seja, a sua plenitude está sobre todos. Ao mesmo tempo, pela sua plenitude, ele vê tudo, conhece tudo. No meio de uma nação, há muitos que clamam, muitos se divertem, Deus contempla, consegue discernir o pensamento e separar de cada uma mente. Esse Deus, que eu estou te revelando dentro desta ciência, esse Deus, tá, olhou para você e tirou dele o espírito dele e colocou dentro de você. Então você que está me assistindo, você tem um espírito deste Deus que está dentro de você. Imagine, se você der liberdade, ele vai fazer coisas, usar você de uma maneira
tão extraordinária que o inferno se abalará. Ele vai usar você de uma maneira tão gloriosa, tá? Que vai impactar e trazer pontos interrogativos na mente daqueles que não têm compreensão do poder de Deus. A Bíblia diz que Pedro, quando se converteu, ele só passava. A sombra dele, a sombra, curava as pessoas enfermas. Vejamos, este é o Deus que eu estou te revelando. Este é o Deus que a Bíblia vai dizer que estava na vida de Golias. Então, esse problema não é nada para você. Essa situação não é nada. Persevera. Entra em santificação, capítulo 17, versículo 17 do Evangelho de João. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Uma oração que o próprio Jesus fez para o Deus Pai, para aqueles que Deus tinha dado a ele. E ele vai dizer nesse capítulo: olha, Senhor, eu oro também pelos que, por intermédio desta palavra, ainda irão se converter a ela. E tem se revelado esta palavra, esta oração tem se revelado nos tempos de hoje. Então Deus, ele não errou quando te escolheu, te chamou, tá? Você carrega dentro de você, mas se você der liberdade, ele vai te carregar, ele vai te levar, ele vai te conduzir, ele vai te instruir, ele vai te encher, ele vai te usar com sua plenitude. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, somos sim pequenos, tá? Mediante uma glória, mediante o poder do nosso Deus. Mas dentro do capítulo 18 de Jeremias, ele vai falar de vaso. Somos um vaso na mão de Deus. O oleiro do capítulo 18, ele traz a revelação do próprio Deus. Somos um vaso de Deus. Então deixa Deus encher você. Você é vaso de Deus, deixa ele te encher de poder, de graça, de plenitude, de intimidade, de santificação, tá? Enquanto os amigos, os irmãos, de Davi estavam lá se preparando para a guerra, para a batalha, se deleitando nos vinhos, nas festividades, Davi estava no anonimato, recebendo de Deus instruções na palavra, no louvor, onde ele vai citar os maiores e belos hinos que estão escritos nos Salmos. Ele encontrou ali no anonimato um amigo que se chama Deus. E ele não soltou mais este amigo. E este amigo honrou a sua fé. Louvado seja Deus. Tá? Aqui está a palavra do nosso Deus para você. Tá? Te trouxe alguns detalhes acerca, né, de Golias, o seu tamanho, a sua idade, o peso da sua armadura e também o peso, o tamanho, tá, de Davi. Mas concluindo e fazendo o término desta pregação, desta mensagem, deste ensinamento, o Espírito Santo, pela sua infinita misericórdia, usa-me para te avivar, para te levantar, para erguer a tua cabeça, a tua fé. As 5 pedras, uma era para Golias, as outras 4 era para os irmãos de Golias. Davi, quando ele ouviu falar de Golias, ele foi estudar a vida desse gigante, deste que afrontava Israel. E Davi descobriu que ele tinha mais 4 irmãos gigantes igualmente ele. Um deles vai citar que ele tinha 6 dedos nos pés e nas mãos. Era fora do normal. Então ele diz: olha, eu vou derribar você. Se os teus vierem, uma será para cada um deles. Então Davi era precacido, ele entrou ali em uma determinação, em uma vigilância, tá? A sua fé, a sua armadura, tá, espiritual era poderosa de Deus na sua vida.
Tá? Então, pela sua vigilância, ele diz, olha, se a travessa levantar mais, estarei preparado para os demais. As 5 pedras simbolizam 5 dons do Espírito Santo. Tá? Nos momentos de angústia, um dos apóstolos vai dizer, olha, quando você está triste, louve, ore. Quando você está alegre, cante salmos, ministre a palavra de Deus. Tá? O louvor é uma arma, é uma ferramenta, é um dom de Deus. Tá? Pela Bíblia, o louvor ele despedaça correntes. O louvor instruído, na unção de Deus, ele quebra muralhas. A Bíblia diz que Josué e todo Israel estavam ali perante as muralhas de Jericó. E quando Josué deu a ordem para que o povo gritasse, tá? Com suas trombetas, as suas vozes entoassem, as muralhas caíram. Então veja o poder que tem um louvor instruído e ungido, saindo da tua boca com a unção que Deus te entregou. Ela quebra correntes, muralhas, palavras de maldição, ela despedaça. Deus te deu um dom, seja o louvor, e você não faz a menção ao qual nas tuas mãos, aonde Deus quer te usar. Você tem a palavra, tá? Eu quero te falar acerca dos dons de profecias. O dom da profecia, um deles são liberados pelo dom, onde o vaso de Deus ele recebe no automático uma mensagem enviada de Deus e ele transmite à igreja. O segundo dom da profecia é transmitido pelo dom da palavra, o dom do conhecimento, o dom da ciência, que você pode estar em qualquer lugar, Deus vai te dando versículos, te dando capítulos, te dando palavra, Deus vai revelando a Bíblia na tua mente. É um dom da profecia, o dom da oratória. A Bíblia diz que sem este dom, a igreja morre, a igreja falece, porque necessita da profecia de Deus. Se Deus te entregou o dom da palavra, da sabedoria, o dom do conhecimento da palavra, pregue, ministre a palavra de Deus, seja a boca de Deus, entregue aquilo que Deus te entregar através desta ferramenta. Ao mesmo tempo que Deus te usar, Deus vai batalhar por você, Deus vai batalhar pelos aqueles que estão ouvindo a palavra, Deus vai guardar, Deus vai livrar, louvado seja Deus. 5 dons, 5 pedras. Davi ele tinha, se você que procurava aí os dons do Espírito Santo dentro do Velho Testamento, encontramos aqui 5 pedras, 5 dons, tá? Espirituais e também um dom ministerial. Davi tinha o dom de louvor, o dom de administrar, o dom de governar, né? O dom de compor, né? Letras para louvar a Deus. Você tem dons excelentes de Deus, irmã. Tá? No meio de uma porta, no meio de um gigante que se levantou contra a tua vida no mundo espiritual. Eu faço questão de falar no mundo espiritual, porque muitas das vezes nós recebemos afronta no físico. Quero te dizer que tudo aquilo que é feito no espiritual, ele vai se revelar no físico. Então alguém se levanta, alguém fala uma palavra, alguém te xinga, alguém se levanta, te afronta no físico, você já vai entender que há um demônio por trás disso. Há uma hierarquia demoníaca por trás disso. Louvado seja Deus. E a tua guerra é contra esses demônios. Tá? Há pessoas que quando falam, meu inimigo está lutando, é espiritual. Há pessoas que até mesmo entram em ira, em raiva contra alguém que se levanta. Tá? E Jesus vai entrar aqui dentro de um mandamento que eu faço questão de te entregar, porque Deus está me dando, eu vou passar para você. E Jesus vai dizer, olha, que proveito tem vós de somente amar aquele que vos ama? Qual era o evangelho dentro de vós? Qual era a revelação deste evangelho que vocês foram regenerados, transformados? Se vocês somente amar aquele que vos ama, de vocês somente saudar aquele que vos saudam, que cumprimentam você. Pois eu vos digo, amai aqueles que vos perseguem, saudai aquele que vos afrontam. Sabe o que Jesus está dizendo? Ora por eles, amem eles, porque não são eles. Há espíritos conduzindo a sua mente, a vida dessas pessoas, para se levantar contra você. Então,
a sua luta com esses demônios. Entra na batalha para que Deus jogue por terra e Deus liberte essas pessoas, tá? Seja igreja, sejamos povo de Deus, testemunha de Deus na terra, em todo tempo amar. Paulo vai dizer assim, Paulo tinha dons excelentes de cura, maravilhas. Paulo vai dizer, ainda que eu tivesse todos os dons do Espírito Santo, mas se eu não tivesse o amor, nada me adiantaria. Porque os dons não vão te levar, não vão nos levar para o céu. Os dons Deus entregou para a obra aqui na terra. Agora, o dom que vai subir no arrebatamento é o dom do amor. Porque lá no céu tem amor. Lá no céu tem louvor. O amor e o louvor. Esses dois estão lá no céu, entrarão novamente para o céu. Louvado seja Deus. Eu quero te fazer, sabe por que Paulo falou isso? Porque Paulo vai enviar uma carta a alguém que pecou no meio da igreja de Corinto. Então Paulo era tão rude, tinha muita unção, muito poder, mas ele era duro. Ele diz, olha igreja, pegai esse tal que fez a igreja pecar e lançar e entregar a Satanás. Mandai fora, tirai da igreja e entrega para Satanás. A segunda carta que ele faz para a igreja de Corinto, ele está mais maduro, mais experiente. Aí ele vai dizer, o que adianta eu ter todos os dons e não ter o amor de Deus? Tá? Não deixar que Deus viva na minha vida. Paulo está dizendo, se eu tiver o amor, Deus vai reinar, manifestar e se glorificar. Aí não vai viver mais eu, mas Cristo viverá em mim. Louvado seja Deus. A segunda carta ele vai ressaltar concernente a esse que ele manda na primeira carta. Ele vai dizer, olha, esse é qual eu falei por outra hora, orai por ele, tenhai misericórdia dele. Porque Paulo foi ver uma besteira que ele fez como ministro de Deus, como um vaso de Deus. Deus vai dar experiências para ele. E a experiência traz uma maturidade, um quebrantamento. Aí ele diz, o que adianta ter todos os dons e não ter o amor? Louvado seja Deus. Então, a batalha que você está enfrentando não leva na carne. Você não pode e nem deve odiar ninguém. Você tem que amar. Ah, irmão, é difícil, mas é difícil. Eu te digo que não é. Pela graça do Espírito Santo não é difícil amar. É difícil se nós não der liberdade para Deus manifestar os frutos do seu Espírito Santo, que é amor, mansidão, benignidade, temperança. Tá? Se dermos a liberdade para Ele derramar os frutos do Espírito dele na nossa vida, nós não vamos nos esforçar para amar. Nós somente amamos. Louvado seja Deus. Agora, se nós entregarmos a carne, vamos ser carnudos e a carne na reinar. Aonde um dos servos do Senhor vai dizer, ora, quais são os frutos da carne? Quais os frutos da carne? Inveja, porfia, cochichos, que são mexericos, e mexericos são cochichos, fofocas, dissensões, avarezas, intrigas. Isso são os frutos da carne. Louvado seja Deus. Então deixa Deus te usar. Estou dentro da palavra. Davi enfrentou Golias. Há muitos que podem até interpretar esta palavra de uma maneira errônea. Diz, olha, alguém está se levantando, você vai ver, você vai ver. Não, não é assim, irmãos. Não é assim que funciona. Pela misericórdia e a graça de Deus a me confiar esta palavra, a liberar sobre a tua vida. Esta palavra não revela o físico dela, eu trago a revelação desta palavra aos seus corações. Você tem que amar. A tua batalha não é carnal. Louvado seja Deus. Tá? Lógico que iremos receber afrontas, perseguições. Jesus vai dizer lá nas bem-aventuranças no livro de Mateus, bem-aventurados vós por ser perseguido pelo meu nome. Tá? Vocês são bem-aventurados. Vocês que choram por ser perseguido pela minha justiça serão bem-aventurados. Louvado seja Deus. Tá? Então, seja qual for o gigante que tem se levantado contra a tua vida,
a enfermidade, a depressão, a angústia, o desemprego, uma afronta terrena, alguém se levantou. Ama esta pessoa. Ora para Deus abençoar, guardar, livrar ela dos laços, porque sabemos que todo aquele que se levanta contra a igreja do Senhor, tá? Um dia o Senhor ainda, a Bíblia diz que há dois juízos aqui na terra e outro que é o juízo final. Deus irá entrar em juízo com essas pessoas. E o nosso dever é orar para que Deus aquebrante o seu coração e livre, porque, irmão, quando cai debaixo da potente mão de Deus, irmão, ninguém pode tirar. Por isso que oramos para que Deus tenhamos misericórdia, para que Deus tenha piedade, Deus revele a luz da sua palavra. Louvado seja Deus. Exaltado seja o nosso Deus. Não é verdade? A Bíblia diz que quando Miriam se levantou contra Moisés, Deus agora chama Miriam, Arão e Moisés. Miriam era a profeta de Deus. De olha, que eram os três lá dentro do templo, lá dentro da tenda. Diz, olha, com vocês, com os profetas eu falo por visões, sonhos, mas com Moisés eu falo face a face, cara a cara. Eu ouço a voz dele e ouve a minha voz. Tá? Então, se tem algum profeta aqui, apresente-me. Automaticamente ele vai destacar alguém que era profeta. Miriam era profeta, mas tocou numa palavra no ungido. E a partir daquele momento, Deus liberou sobre ela a lepra. A lepra na antiguidade era maldita. Todo aquele que era leproso, ele tinha que sair da cidade, ficar em escárnio fora da cidade. Tá? E Moisés foi interceder por ela. Os amigos que se levantaram contra Jó, Deus vai dizer, Jó, eu só vou perdoar se você orar. Se você orar, irei perdoar e tirar o mal que está já determinado sobre eles. A Bíblia diz no capítulo 36 que Jó ele ora a Deus. E Deus tira a sentença de juízo sobre aqueles que se levantaram. Então o dever da igreja, o dever do cristão é orar para Deus guardar, quebrar o laço contra a vida de pessoas. Tá? Porque a situação não é somente a enfermidade, a pessoa assim que se levanta para não conhecer, não fazer a menção da ideia do que está fazendo ou em onde está tocando. Tá? E nós, como conhecedores da verdade, conhecedores do Deus que nós servimos, oramos para que Deus livre e guarde esta pessoa. Já termino, tá? Esta palavra do Senhor, esta ministração, dizendo a você, seja uma bênção na presença de Deus. Dentro desta mensagem, você, pastor, pregador, evangelista, você obreiro, você que está pregando, você que está iniciando o ministério da palavra, você pode pegar alguns detalhes aqui deste vídeo e fazer uma pregação poderosa na presença de Deus. Tá? Você que ainda não se inscreveu, se inscreva neste canal. Este canal foi feito especificamente para você, tá? Para que você seja cheio da plenitude, seja pleno do conhecimento da palavra de Deus, tá? A Bíblia diz que o reino de Deus implantado da terra não é no meio de contendas, brigas, dissensões. A Bíblia diz, e vereis a diferença naquele que serve a Deus e naquele que não serve, ou seja, naquele que vive por aparência e naquele que é de verdade. Naquele que vive por emoção e naquele que vive por sinceridade. Então, vereis a diferença. Este canal, esses vídeos, esta palavra, é para que você seja cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus para a sua vida, para a nossa vida, em nome de Jesus. Tá? Você ainda que já se inscreveu, ainda não apertou lá o sininho, aperte o sininho, você receberá nova notificação. Tá? Você receberá novos vídeos, novas palavras reveladas do coração de Deus para a sua vida. Tá? Que Deus te abençoe, a sua vida, o seu ministério, e seja valente assim como foi Davi. Não terrenamente, mas no mundo espiritual. Seja uma ferramenta na mão de Deus para quebrar todo o poderio das trevas,
tá? No reino de Deus, na unção do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Sou o seu irmão em Cristo, Leandro Oliveira. Se inscreva nesse canal, você que ainda não está inscrito. É Leandro Oliveira Teologia, tá? Sim, há milhares de pessoas que perguntam, a outros já sabem sim, o tema, o que significa teologia? Teologia significa estudo sobre Deus. Então este canal é para que você seja pleno do conhecimento, dos ensinamentos, tá, de Deus dentro da sua palavra para a sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.